Olá, boa noite a todos vocês que estão aí conosco, já ligados nos canais. Estamos transmitindo aí para dois canais diferentes hoje, o YouTube Vila Assunção e o YouTube também Jardim Bom Pastor, né? IASD Jardim Bom Pastor e IASD Vila Assunção. Seja bem-vindo aqui na nossa transmissão. Nós estamos começando agora às 18 horas, como fazemos toda semana o nosso seminário de profecias, essa série de profecias que nós começamos a fazer algumas semanas atrás, e nos propusemos a fazer aqui 8 temas, né? Se desdobrou e ficou aí no total 8 temas para buscarmos compreender melhor algumas profecias de Daniel e também algumas profecias do livro do Apocalipse. Obrigado porque você está acompanhando a gente já durante todas essas semanas. Nós temos recebido várias mensagens de apoio, de parabéns, né? Mensagens dizendo que estão gostando bastante, estão aprendendo bastante com os slides, com a maneira como nós estamos transmitindo. Então nós ficamos felizes de poder servir a todos vocês e pedimos desde já que você compartilhe. Se você tiver um canal de YouTube, pode compartilhar no seu canal de YouTube, tá bom? Se você não tem um canal, então você copie o link, o endereço que está aí em cima de onde você está assistindo e compartilhe com outras pessoas. Essa é uma forma muito moderna e prática de nós espalharmos o conhecimento, né, a inspiração, principalmente a inspiração e o conhecimento que vem da palavra de Deus. Então seja bem-vindo aqui aos nossos canais. Você pode deixar o seu recadinho aí no nosso chat. Nós apreciamos muito, depois a gente lê todos. E tem algumas pessoas que nos ajudam aqui também, interagindo com vocês. E é muito bom estarmos juntos e podermos fazer mais um estudo. Hoje nós vamos estudar sobre o Apocalipse e vamos entrar no capítulo 13. Olha, vai ser muito bom. Esses últimos vídeos, estudos aqui da nossa série, eles serão assim fundamentais para você compreender o que está acontecendo no mundo de hoje. Hoje nós já vamos ver algumas coisas e no próximo estudo então vai ser provavelmente o auge, o clímax de todos esses estudos que nós estamos fazendo, onde você vai perceber como que as profecias que Deus revelou há tanto tempo atrás estão se cumprindo diante de nossos olhos. Então eu gostaria de pedir para você, mais uma vez eu vou insistir, que você copie o link aí do canal onde você está assistindo, compartilhe nos seus grupos, os seus contatos aí de mídia social. E se por acaso você tem um canal de YouTube, tente compartilhar, incorporar aí no seu canal também, tá bom? E certamente outras pessoas vão poder aprender bastante sobre isso. Então, vamos lá, vamos ao nosso estudo de hoje, na nossa série que nós estamos fazendo. Nós já estamos aqui na sexta parte, né? São 8, vão ser 8 estudos ao todo da nossa série de profecias e hoje já estamos na número 6. Como o tempo tem passado rápido, né? Então não deixe de compartilhar isso aí com as pessoas que você quer que aprendam também, que conheçam e que fiquem por dentro das profecias. Então vamos lá. Nós estudamos aqui no último vídeo, no último estudo, sobre a estrutura do Apocalipse, você se lembra? E eu mencionei aqui essa estrutura em forma de quiasmo. É uma estrutura literária muito interessante que está por trás aí dos escritos da palavra de Deus, da Bíblia, e tem quiasmo em todos os livros da Bíblia praticamente. Essa estrutura de quiasmo é em forma da letra Ki do alfabeto grego, que você se lembra, eu mostrei aqui, ela é em forma de X, né? Para nós seria um X. No alfabeto grego é a letra Ki, ela chama Ki, por isso o nome estrutura quiasmo ou quiástica, tá bom? Então no Apocalipse nós mostramos para vocês que essa estrutura ela forma um paralelismo.
é como se tivesse duas metades, sendo que a primeira metade ela é paralela à segunda metade, tá bom? Então, se vocês olharem atentamente aí na tela, essa é uma proposta de quiasmo do livro inteiro do Apocalipse que vocês estão vendo aí. Nós mostramos aqui no último vídeo. E hoje nós vamos entrar aqui, aliás já estamos, né? Mas vamos entrar particularmente bem no centro desse quiasma, onde está escrito ali o grande conflito, o conflito entre o bem e o mal. É o tema principal da parte central dessa estrutura quiástica do Apocalipse. E nós vamos entrar ali no capítulo 13, portanto está ali, ó. Trata-se justamente do conflito entre o bem e o mal. Nós vamos ver os personagens que o Apocalipse revela, que são protagonistas do mal e também aqueles que são protagonistas do bem. Então, prepare-se aí, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno para você anotar e vamos lá no nosso estudo de hoje. Bem, nessa estrutura central aí, que forma o grande conflito, eu gostaria já de dizer para vocês que existe um contexto ali. E quando a gente percebe o contexto, nós temos mais chance de entender a mensagem do Apocalipse. Você sabe que o Apocalipse ele é muito mais simbólico do que literal, nós já falamos aqui. E existem algumas regrinhas para nós interpretarmos o Apocalipse, né? Chaves hermenêuticas, como é que nós já mostramos aqui para vocês. Se você está aqui entrando no nosso canal agora, se você pegou esse vídeo aqui gravado em outro momento, procure as outras partes desse seminário de profecias aí nesse canal que você está e não deixe de assistir as partes anteriores para você entender por que nós estamos falando isso aqui. Né? Todas as partes anteriores são importantes para chegar no conhecimento de agora e você poder entender essa mensagem, esse texto, esse estudo que nós vamos fazer hoje. Então, o Apocalipse ali na parte central, capítulos 12, 13 e 14, essa parte central ali da estrutura quiástica, ela tem uma característica interessante. O tema ali que mais se repete é a adoração. E eu coloquei na tela para vocês saberem, só no capítulo 13 e no capítulo 14, a adoração se repete pelo menos 8 vezes. O verbo adorar ou então o substantivo adoração. E isso para nós é uma pista importante. Uma pista para saber que no grande conflito, o tema principal é justamente a adoração. Adorar e adoração. Então grave esse conceito aí, tá? Que daqui a pouco nós já vamos ver novamente. Bem, vamos começar aqui então. Apocalipse 13, verso 1 diz assim: vi emergir do mar uma besta, e aí eu coloco aí o verso 2, né? Semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Então, olha que interessante, essa visão profética, logicamente, é uma visão simbólica, né? A gente sabe que não existe um animal desse jeito, um animal que se parece com um leopardo. Inclusive, nós vamos ver aqui depois que ele tem 7 cabeças. Ora, não existe nenhum animal aí que tem 7 cabeças. Isso aqui certamente, né, com toda a certeza do mundo, é um símbolo profético. João viu em visão, e as visões que o profeta via normalmente eram visões simbólicas, muito mais simbólicas do que literais, né? Pouca coisa literal, a maioria era simbólica. Então aqui um animal, besta, é traduzido como besta porque se trata de um animal assim selvagem, um animal, digamos, selvagem. Por isso a Bíblia traduz como besta, ok? E ele era semelhante a leopardo. Vocês estão vendo aí uma ilustração apenas artística, né, sobre como poderia ser talvez o que João viu em visão. Esse animal tinha pés de urso, então observe os pés do animal aí, e também boca como de leão. Um animal bem estranho, né? Nós já aprendemos aqui nos vídeos anteriores que animais simbólicos na profecia, eles sempre representam reinos, poderes que iriam dominar esse mundo. Então esse aqui certamente trata de um poder também. O que mais? Vamos ver aqui. Bom, se vocês prestaram atenção, João viu esse animal que parecia leopardo
mas no verso 1 diz assim, ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. E se nós compararmos esse animal, essa besta de Apocalipse 13, com a visão que Daniel teve, que nós estudamos aqui no capítulo 7 de Daniel, lembra? Quando Daniel viu 4 animais subindo do mar grande, né? Então, olha só, existe um paralelo entre essa visão de Apocalipse 13 e de Daniel 7. Quais paralelos nós podemos traçar aqui? Então, preste atenção aí. Ó. Primeiro, lá em Daniel 7, aparece 4 animais que sobem do mar. Aqui no Apocalipse 13, nós já acabamos de ler, uma besta também subiu do mar, né? Emergiu do mar. Depois, lá em Daniel 7, nós vimos 4 animais, um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. Aqui, em Apocalipse 13, nós vemos um único animal, porém esse animal tem elementos de todos os 4 animais que foram vistos lá na visão de Daniel. Então há uma conexão aí, não é? Uma conexão temática. São pistas que Deus deixou nessa profecia para que nós lembrássemos daquela profecia de Daniel 7. Ou seja, essa besta aqui do Apocalipse 13, ela certamente ela tem alguma ligação com aqueles animais lá de Daniel 7. É uma pista muito forte que Deus deixou aqui, usando palavras semelhantes para nós lembrarmos daquela profecia que nós já estudamos, ok? Bom, o animal então que o apóstolo João viu aqui na ilha de Patmos, né, relatado no Apocalipse, continua dizendo assim, eu já li, mas eu vou completar aqui. Eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Diademas são coroas, tá? E sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, vejam, 7 cabeças e 10 chifres. Aqui nós remetemos mais uma vez a Daniel 7. Olha aqui como o paralelo continua entre esses dois capítulos, essas duas visões proféticas. Vocês lembram que lá em Daniel 7, o quarto animal, aquele animal terrível, espantoso, também tinha 10 chifres? Está marcado aí, ó. Combina exatamente com essa besta do Apocalipse 13, que subiu do mar, que tem 10 chifres também. 10 chifres lá, no quarto animal, 10 chifres aqui na besta do Apocalipse. Lá também, se vocês pensarem um pouquinho, tem um dado interessante, curioso. Se nós somarmos as cabeças dos animais, daqueles 4 animais lá de Daniel 7, nós vamos ter 7 cabeças. Vocês lembram que lá tinha um leão, tinha um urso, depois tinha um leopardo com 4 cabeças. Ó, 1, 2, 3, 4. E por fim tinha um animal terrível e espantoso. Então, somando tudo, dá 7 cabeças. Aqui, essa besta do Apocalipse 13, né, que subiu do mar, ela é apresentada como tendo 7 cabeças. Todos esses paralelos fazem com que a gente chegue à seguinte conclusão. Essa besta do Apocalipse 13, que subiu do mar, ela tem uma relação com aqueles animais lá, com aquela visão de Daniel 7. Ok? E nós vamos ver que realmente se trata de um poder, não é? Se trata de um poder, um reino que iria dominar esse mundo e que já foi apresentado lá em Daniel 7. E aqui nós vamos ver novamente, lembre-se daquela característica da profecia escatológica de repetição e ampliação. Não, quem não assistiu os vídeos anteriores aí, olha, corre lá, pegue, busque nos canais aí que você está assistindo e assista as partes anteriores para você entender. Profecia escatológica, ela vai se repetindo e vai ampliando, trazendo novos detalhes para nós. Então, agora vamos descobrir o seguinte, o que são cabeças? Essa besta do Apocalipse 13, que subiu do mar, ela tem 7 cabeças. Bom, cabeças na profecia escatológica, ela sempre representa reis e principalmente reinos. Essa palavra reis e reinos, ela é usada de forma intercambiável, ou seja, a Bíblia usa muitas vezes a cabeça e falando de reis, depois usa falando de reinos. Por exemplo, eu coloquei 3 passagens bíblicas aí, 2 em Daniel e uma no Apocalipse, aonde tem essa relação de reis e reinos, como símbolos para, simbolizando as cabeças, né? As cabeças simbolizam reis ou reinos. Por exemplo, lá em Daniel 2, que é aquele sonho da estátua do rei Nabucodonosor, você lembra?
Daniel foi interpretar aquele sonho para o rei Nabucodonosor, e ele chegou para o rei e disse assim: ó rei, tu és a cabeça de ouro. Né? A parte da cabeça da estátua era feita de ouro e simbolizava a Babilônia do rei Nabucodonosor. E ele falou assim: tu és a cabeça. E logo em seguida, no verso 39, diz assim: depois de ti se levantará um outro reino. Percebem a jogadinha de palavras? Primeiro Daniel diz: tu és a cabeça. Né? Tu, quer dizer, estava falando do rei. Então, você rei, você é a cabeça. Mas depois de ti se levantará um outro reino. Ora, a gente sabe que o rei Nabucodonosor não foi só o único rei da Babilônia. Depois dele teve vários reis, até que a Babilônia caiu e veio outro reino. Então, quando Daniel diz assim: depois de ti se levantará um outro reino, é porque o rei era símbolo do reino. O rei e o reino, na verdade, eram uma coisa só, não é? Então, cabeça na profecia escatológica se refere a reinos, ok? A reinos. Grave essa informação. Lá em Daniel 7 também tem uma amostra, um exemplo disso que eu estou falando para vocês, sobre aquelas 4 cabeças do leopardo. Na verdade, 4 cabeças eram 4 reinos, tá bom? Os 4 animais representavam 4 reinos também, e as cabeças representavam reinos que iam se levantar. A Bíblia usa reis, mas se refere a reinos, tá bom? Veja lá. E Apocalipse 17, 9 também tem uma passagem dessa aí, ok? Então, essa besta do Apocalipse 13 com 7 cabeças significa então 7 reinos, tá bom? 7 reinos, é isso aí. Agora vamos continuar no Apocalipse 13, verso 2. A gente leu assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e com boca de leão. E diz assim: e o dragão, olha aqui, aparece um outro símbolo aqui. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem será que é esse dragão aí, gente? Quem será que é esse dragão, hein? Agora tem um símbolo aí que a gente não tinha visto ainda. Esse dragão, na verdade, ele é explicado no capítulo anterior, no capítulo 12 do Apocalipse. Como nós não estudamos especificamente o capítulo 12, então eu vou parar um pouquinho para analisar só a figura desse símbolo aqui, para nós podermos entender o que a profecia aqui em Apocalipse 13 quer dizer para nós. Quem é dragão? Esse símbolo de dragão representa quem na profecia escatológica aqui do Apocalipse? Então eu convido você para nós lermos aqui Apocalipse 12, verso 4 e depois o 9. Então diz assim, ó, no 12, verso 4, diz assim: a sua cauda do dragão, né, que já estava falando do dragão, arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho quando nascesse. Ó, se você prestar bem atenção, você vai estudar o Apocalipse 12, você vai ver que ali é apresentado um dragão grande vermelho. E esse dragão grande vermelho começa no verso 4 dizendo que ele ficou na frente da mulher para devorar o seu filho quando o seu filho nascesse. Aqui é apresentada uma mulher que estava grávida. Nós cremos que essa mulher é símbolo da igreja verdadeira. E ela estava grávida, na verdade, o filho que estava para nascer era o próprio Jesus. Jesus nascendo do fruto da mulher, ou seja, da igreja verdadeira. Ok? Então, a igreja verdadeira aqui era um símbolo não só do judaísmo, mas do cristianismo que estava nascendo. E Jesus Cristo é o próprio filho da mulher que estava para nascer. E a Bíblia diz que o dragão estava ali, em frente à mulher, esperando o filho nascer para devorar o filho. Ora, isso se cumpriu na história de que forma? Se cumpriu justamente na época em que Jesus nasceu nessa terra, nasceu como uma criancinha. Ele nasceu da Virgem Maria e o dragão tentou matar Jesus de que forma? Se vocês lerem lá o Evangelho, né, os Evangelhos, vocês vão lembrar que Jesus teve uma tentativa para assassinar Jesus quando ele nasceu através do rei Herodes. O rei Herodes era o rei que representava o Império Romano nas terras da Palestina, ali em Jerusalém. E ele teve um acesso de ciúmes
e de, digamos assim, né, de inveja, porque na sua época ele ficou sabendo que estava para nascer um Salvador, um Messias, um enviado de Deus. E ele ficou com tanta inveja e tantos ciúmes, medo de perder o trono, que ele mandou matar todas as criancinhas com menos de 2 anos de idade que tinham nascido. Ele queria matar todas as crianças para tirar toda a possibilidade de ter um outro rei, um Messias nascendo nos seus dias. Mas a gente conhece a história, você já leu os evangelhos e sabe que Deus, o Pai, protegeu a Jesus Cristo, protegeu Maria e protegeu José, seus pais. E eles foram mandados para o Egito, e eles ficaram lá no Egito durante um tempo, até que o rei Herodes morreu, e aí depois eles voltaram para a terra da Palestina, né? Para Nazaré. Então olha que interessante. Essa profecia do Apocalipse 12, dizendo que um dragão estava para devorar o filho da mulher que ia nascer, era uma profecia falando que, na verdade, uma profecia contando a história que já tinha acontecido, né? Porque quando João recebeu as visões do Apocalipse, essa história já tinha acontecido. Então, estava revelando aqui em forma simbólica de que o Império Romano, o paganismo do Império Romano, tinha tentado matar o próprio Filho de Deus, Jesus. Então, Herodes, símbolo de Roma pagã. Tá? E lembrem-se que Roma pagã era um daqueles animais lá da visão de Daniel e uma das cabeças aqui da nossa besta, não é, do Apocalipse 13, ok? Mas além do paganismo ou de Roma pagã, o dragão também representa outra coisa no Apocalipse aqui. Eu vou ler agora o verso 9, 12 verso 9, diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, quem mais é representado pelo dragão na profecia? Olha aqui, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, nós temos, na verdade, dois significados para o símbolo do dragão. O dragão representa o diabo, Satanás, e também representa aqui no capítulo 12, Roma pagã. O paganismo dentro do Império Romano. Não se esqueça disso, essa informação é muito importante. Então, vamos lá agora voltar aqui, só repetindo, né, o verso que eu acabei de ler. Um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. No Apocalipse 12, verso 3. E esse verso aqui ele é importante para nós traçarmos um paralelo com a besta que subiu do mar. Por quê? Aqui, no capítulo 12, verso 3, diz que o dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a besta do Apocalipse 13, que nós lemos, aquela que subiu do mar, também tem 7 cabeças e 10 chifres. Ora, dois animais que têm 7 cabeças e 10 chifres. Isso faz a gente pensar o quê? Qual a conclusão que a gente tira? Que o dragão e a besta do mar, eles são o quê? São semelhantes, são parecidos. Não é? São dois animais que têm 7 cabeças e 10 chifres. Tá bom? Então isso é um detalhe para a gente entender que o dragão e a besta do mar têm relação, são parecidos. Muito bem, no Apocalipse 13, verso 3, nós vamos continuar aqui. Diz assim: Uma das suas cabeças, ou a cabeça da besta, parecia ter sido golpeada de morte. Então, olha, essa besta aí, ela tem 7 cabeças. Uma delas foi golpeada de morte, recebeu assim um golpe mortal. Quem é essa besta? Agora, a essa altura aqui, nós já podemos começar a identificar a besta. E nós vamos ver aqui no nosso estudo várias características que vão, sem sombra de dúvida, identificar. Mas para a gente já saber aqui e já ir falando, né, e apresentando, decifrando os símbolos para todos vocês que estão nos assistindo, nós já podemos ter a certeza que essa besta aqui, que João viu na sua visão, que subia do mar, ela é símbolo de Roma papal, que veio depois de Roma pagã. Não é? Vocês lembram? Lá em Daniel 7, tinha 4 animais. O quarto animal era terrível e espantoso, que era símbolo de Roma pagã. E nesse animal terrível e espantoso cresceu um chifre pequeno, que depois se tornou muito grande e poderoso. Esse chifre pequeno
símbolo de Roma papal. Vocês lembram disso? Aqui, no Apocalipse 13, o animal ele já representa Roma papal. Por quê? Porque nós vamos ver aqui várias características que apontam, sem sombra de dúvida, para Roma papal, né, a Igreja Romana. Essa é uma das primeiras características. Uma das suas cabeças parecia ter sido golpeada de morte. Quando que aconteceu isso? Nós já contamos isso para vocês nos outros vídeos, quando nós estudamos aqui Daniel e até mesmo Apocalipse, que Roma papal dominou o mundo por 1260 anos. Foi o período de supremacia. Eles tinham, durante esse tempo, eles tinham o poder temporal também. O que é o poder temporal? O poder temporal é a influência e o poder sobre as autoridades, os governos, para que os governos impusessem as suas próprias leis, não é? As leis de Roma para o mundo inteiro. Então, quem não obedecia a Roma era perseguido. Então, foi isso durante a Idade Média, do ano 538 até 1798. E o que aconteceu em 1798? Especificamente no mês de fevereiro de 1798. Ora, aconteceu que as tropas da França revolucionária foram até Roma e prenderam o Papa Pio VI e aí confiscaram as terras de Roma. Isso foi um golpe mortal. Aí Roma papal perdeu seu poder temporal, simplesmente perdeu seu poder político que ela tinha sobre as nações todas, né, sobre os governantes e as nações, em 1798. Então já está fazendo 222 anos que isso aconteceu. E aqui no Apocalipse 13, verso 3, é uma profecia que fala sobre isso. Uma das suas cabeças, dessa besta, foi ferida de morte. Então, essa cabeça representa o poder papal, Roma papal. Perdeu o seu poder temporal, seu poder político no ano de 1798. Mas no verso 3, a profecia diz que algo ia acontecer. Diz assim: mas essa ferida mortal foi curada. Então, primeiro diz que recebeu um golpe de morte e depois que essa ferida seria curada. Ora, se Roma papal perdeu seu poder temporal em 1798, já faz 222 anos que isso aconteceu, até agora eles ainda não recuperaram todo o poder político que eles tinham. Já recuperaram uma boa parte, conforme nós vamos ver aqui. Mas todo o poder, a ponto de ter a supremacia do mundo e o poder temporal completo, ainda isso não aconteceu. Mas está quase para acontecer. E é isso que o Apocalipse 13 profetizou para nós. Deixou revelado que esse poder recuperaria ou restabeleceria o seu poder temporal. Então, note vocês aqui como essa profecia feita na época de João, né, perto do ano 100 depois de Cristo, ela tem se cumprido de forma assim precisa. Primeiro, Roma papal perdeu seu poder, foi golpeada de morte. Agora, a profecia diz que essa ferida mortal seria curada totalmente. E nós já estamos nesse processo, né? E muito em breve, Roma papal vai assumir o poder novamente supremo no mundo. Vai ter essa influência sobre as nações a ponto de impor as suas próprias leis, ok? Bom, como que isso aconteceu assim na história? Eu vou colocar aqui uma pincelada na história apenas para a gente ter uma ideia. Em 1798, então, Roma perdeu seu poder. As terras de Roma foram confiscadas e o Papa Pio VI foi aprisionado. Porém, logo depois disso, já começou o restabelecimento desse poder, de forma bem lenta, bem assim, bem light, vamos dizer, né? Mas já começou. Em 1801, por exemplo, foi feita uma concordata com o Papa Pio VII, concedendo benefícios à igreja. Então, olha, já começou bem de levezinho o retorno aí do poder. Em 1814 aconteceu uma coisa importante, a restauração da ordem dos jesuítas. Os jesuítas são os grandes soldados aí de Roma, né? E eles tiveram a sua ordem fechada, cancelada no ano de 1773, ok?
e agora em 1814 foi restaurada a Ordem de Jesuítas. Nesse mesmo ano e no ano seguinte, de 1815, houve a devolução oficial dos estados da Igreja. Ok? E nesses mesmos anos também aconteceu um congresso muito importante, o Congresso de Viena. Esse congresso reorganizou as fronteiras europeias, que foram alteradas pelas conquistas de Napoleão, da França. Também restaurou as monarquias do antigo regime, que foram abaladas aí com a Revolução Francesa, né? E por fim, esse Congresso de Viena também formou a Santa Aliança, como ficou conhecido. Foi a união de 4 grandes poderes que havia na época: a Rússia, a Prússia, a Áustria e também Pio VII com a Igreja Romana. Então, essa aliança entre esses 4 poderes foi principalmente para prevenir ou destruir os governos populares, né? Para que a influência da Revolução Francesa não derrubasse mais monarquias e governos absolutistas que haviam ali na Europa, né? Então, houve um fechamento. Então, tentando frear essas consequências da Revolução Francesa, né? Esses governos populares que começaram a se estabelecer. Então, só uma pincelada, como eu disse, em alguns pontos, para a gente perceber como que gradativamente, né, a Roma papal foi assumindo o poder novamente. Agora vamos dar um salto na história e vamos para 1929, que aconteceu uma coisa muito importante, o Tratado de Latrão. Esse tratado foi assinado entre o governo da Itália, Benito Mussolini na época, e Pio XI, que era o Papa da Igreja Romana. Então está aí os dois assinando a concordata, né, o Tratado de Latrão, fevereiro de 1929. Através desse tratado, a Itália reservava uma parte do seu território ali na capital de Roma para que a Igreja Romana tivesse uma sede ali e fosse uma sede independente. E várias outras consequências também desse tratado, mas a mais importante foi essa. Então foi paulatinamente eles foram assumindo o poder no mundo novamente. Mas no verso 3 ainda, a Bíblia diz assim, lá no Apocalipse 13, olha que interessante aqui. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, primeiro diz que a ferida mortal seria curada totalmente. E depois, a terra se maravilhou seguindo a besta. Essa profecia aqui, ela ainda não se cumpriu totalmente. Ela vai se cumprir totalmente ainda um pouquinho mais para frente aí, muito em breve. A hora que a ferida mortal for totalmente curada, então, né, a supremacia de Roma vai ser estabelecida novamente, aí sim, essa profecia aqui vai se cumprir totalmente também. A terra inteira vai se maravilhar seguindo a besta. Porém, nós já estamos vendo isso, né, nos últimos tempos, aí, nas últimas décadas, nós já temos visto isso. Por exemplo, apenas como título de ilustração histórica aqui, né, um dos bispos de Roma, que assumiu aí o trono da Santa Sé, foi o Papa João Paulo II. Esse foi um dos líderes mais carismáticos que a igreja teve aí recentemente e que abriu as portas do mundo político para fazer muitas relações, estabelecer relações diplomáticas com muitos países. Como foi um governo, né, um papado muito longo de João Paulo II, foi de 1978 até 2005, portanto foi muito longo esse reinado, digamos assim, ele teve tempo de fazer muita coisa. E aqui vocês têm uma amostra disso. Na época em que ainda ele estava no governo da Igreja Romana, olha, por exemplo, essa revista da época, né? Numa das viagens que ele fez, O Homem que Mudou o Mundo. Por quê? Porque trouxe muito ibope, muita popularidade para a Igreja Romana. Muitos acordos políticos foram costurados na sua época, né? Relações diplomáticas com dezenas e dezenas de países. Uma outra imagem de uma revista também, que eu guardei aqui para mostrar para vocês. Olha, o planeta é do Papa. João Paulo II visitou 129 países ao redor do mundo em todo o seu governo. Então, foi um momento assim de muitas relações diplomáticas e isso contribuiu, claro, para trazer mais poder e prestígio para a Igreja Romana.
Agora vamos dar um salto e vamos vir para a nossa época aqui. Nós sabemos que atualmente o bispo de Roma é o Papa Francisco. E nessa situação que nós estamos vivendo atualmente, dessa pandemia, esse problema global que nós estamos vivendo, olha como o mundo já está apontando a solução aí, justamente dando mais poder para a Igreja Romana. Veja, por exemplo, essa matéria aí que diz assim: Francisco é o líder solitário e estadista que a Igreja e o mundo precisam agora. Então, olha, de abril de 2020. Então, olha só, apontando um caminho possível, né, uma solução, tendo em vista colocar o Papa como sendo o líder do mundo. É isso que essa matéria está sugerindo. Uma outra matéria que vem agora do próprio site do Vaticano diz assim: pós-Covid-19, governantes devem ouvir o Papa para tomar o caminho do bem. Então, ou seja, há um clamor aí na mídia, né, as instituições aí que são formadoras de opinião, e já sinalizando que cada vez mais o Vaticano vai ter poder, cada vez mais poder. Então, ou seja, lembra da profecia do Apocalipse 13 que nós estamos estudando? Essa ferida mortal seria curada, então restabelecer o poder supremo de novo sobre o mundo, inclusive para impor leis, fazer com que todo mundo obedeça às suas leis, né? Como era na Idade Média, e a terra inteira ia se maravilhar seguindo a besta, ou seja, esse poder. Então, está aí o cumprimento diante dos nossos olhos. Né? Até mesmo essa situação que nós estamos vivendo, essa crise que nós estamos vivendo no mundo, está colaborando para que mais poder seja colocado nas mãos de Roma. E a profecia vai se cumprir rapidamente aí, né? Diante de nossos olhos. Mas vamos continuar aqui em Apocalipse 13, agora o verso 4. Diz assim: E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Vocês lembram que eu falei para vocês que o dragão, aqui no contexto do Apocalipse 12, 13, 14, né? No meio aí, bem no centro do Apocalipse, o dragão representa duas coisas. Primeiro, representa o diabo e Satanás, e representou no caso lá do Apocalipse 12, né, o Roma pagã, ou seja, o paganismo dentro do Império Romano. Então essas duas coisas, símbolos do dragão. E agora aqui no Apocalipse 13 diz que quando a terra se maravilhar toda seguindo a besta, né, Roma estará novamente tendo seu poder restabelecido no mundo. Diz aqui que vai acontecer isso. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Olha o verbo aí, adorar, hein? Lembra que eu falei que nesse contexto aqui do grande conflito, esse é a principal palavra que aparece aqui, é o verbo adorar ou então adoração. E aqui está o exemplo disso. E esse cenário mundial está sendo preparado para que todos adorem o dragão. Lembre-se que o dragão é o paganismo, que na época passada estava no Império Romano, mas o paganismo ainda existe hoje, e também o diabo e Satanás, ok? Então, o mundo inteiro estará adorando. Ao adorar a besta, as pessoas estarão prestando homenagem também ao dragão. Mas essa profecia, ela tem se cumprido de uma forma interessante também, que eu queria mostrar para vocês. Se no passado, o paganismo lá do Império Romano, né, era símbolo aí do dragão, era simbolizado pelo dragão, e hoje nós também temos uma parcela desse paganismo infiltrado dentro do próprio cristianismo, é verdade, e está principalmente no que nós chamamos hoje do movimento espiritualista, ou espiritualismo. O que é o espiritualismo? Espiritualismo é esse movimento religioso que se fundiu com o cristianismo e está principalmente dentro do espiritismo e dentro do pentecostalismo. É isso mesmo, dentro do espiritismo e do pentecostalismo. Esses dois segmentos aí formam o que nós chamamos de espiritualismo. E o paganismo está aí. Depois, em outro momento, nós vamos tecer mais detalhes aqui e já podemos até mesmo adiantar, assim como nós falamos já várias vezes aqui para vocês, que
quando nós falamos sobre o romanismo, nós não estamos querendo de forma alguma, né, atacar as pessoas que professam essa fé, até porque nós sabemos e conhecemos que há muitas pessoas sinceras, tementes a Deus, que professam essa fé, não é? Nós estamos aqui simplesmente falando o que a profecia revelou para nós. E Deus tem uma mensagem especial para as pessoas que professam essa fé. Não é? E por isso que é importante todos saberem. Assim também, dentro do espiritualismo, e eu mencionei agora há pouco, que é o espiritismo e também o pentecostalismo, dentro do espiritualismo também tem pessoas tementes a Deus que são sinceras. Mas dentro do espiritualismo existe um paganismo misturado, isso é verdade. E quando o Apocalipse 13 fala para nós que as pessoas vão adorar o dragão porque deu seu poder à besta, olha que interessante, como que nós vemos as coisas acontecendo hoje, né? Nós vemos uma parcela do pentecostalismo hoje dando as mãos para a própria igreja romana, né, para o próprio Vaticano. Olha, por exemplo, aqui vou dar um exemplo apenas histórico aí. Recentemente, faz menos de 3 anos, esse pastor norte-americano chamado Kenneth Copeland, ele é muito famoso lá nos Estados Unidos, ele é um pastor de igreja pentecostal, ele recebeu ali na sua igreja e foi filmado ali, passado para todo mundo, um representante do Vaticano. E por quê? Porque ele defende que a igreja cristã, os cristãos todos deveriam se unir com o Vaticano novamente e formar uma igreja única. Ou seja, ele está simplesmente anulando toda a reforma protestante, né? Em um dos seus vídeos que aparece aí na internet, ele diz abertamente que não existe mais protestantismo, né? Não precisamos mais protestar de nada, que agora podemos nos unir 100% com a igreja romana novamente. Então, olha só, eu falei para vocês, o paganismo hoje ele está dentro desse movimento espiritualista, do espiritualismo. E prova disso é exatamente isso que nós estamos vendo acontecer. Esta união novamente nada mais é do que o cumprimento profético. Né? O dragão dando seu poder novamente para a besta, dando a sua influência, né? Através aí do paganismo que nós vemos hoje. Nós vamos continuar aqui, lá no verso 4 ainda diz assim, também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Essa expressão aqui, ela lógico, vai se cumprir totalmente quando esse poder de Roma Papal novamente assumir a supremacia mundial, ok? Porém, uma coisa interessante para nós percebermos é como nesse centro do Apocalipse, nessas profecias aqui do centro da estrutura do Apocalipse, como que o grande conflito aparece de forma tão nítida e dentro do grande conflito existe uma questão interessante que você vai notar. Existe a imitação e a contrafação do reino de Deus. Aparece sempre Deus, a obra de Deus, de Jesus, de Deus o Pai, mas aparece sempre também os personagens do mal, querendo imitar o governo de Deus, o reino de Deus, e querendo montar uma contrafação do reino de Deus. Ou seja, tudo que Deus é e faz, esses personagens do mal estão tentando imitar. Quais são os personagens do mal aí? Nós já vamos mostrar já, mas eu vou adiantar para vocês. Tem o dragão, tem a besta e tem uma outra besta que nós vamos estudar no próximo vídeo, que é chamado na Bíblia também de falso profeta, tá? Então, olha, são 3 personagens do mal aí, apresentados aí, que estão lutando contra Deus, tentando imitar o reino de Deus na terra e contrafazer a sua obra de salvação. Então, só para vocês confirmarem aqui, o Apocalipse diz assim, João diz assim, que vai chegar uma hora que todo mundo vai dizer assim, quem é semelhante à besta? Né? Quem é semelhante à besta? Quem pode com elas? É o poder tão grande que todo mundo vai ficar maravilhado. Agora, essa expressão, quem é semelhante à besta, ela não está aqui por acaso. Sabe por quê? Porque essa expressão é aplicada ao próprio Jesus e ao próprio Deus ao longo da Bíblia. Por exemplo, eu cito aí Êxodo 15, verso 11. Lá há uma expressão que diz assim, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses?
Ó, perceberam? Quem é como tu? E a expressão lá da besta é quem é semelhante à besta? Muito parecido, né? E se você ler também o Apocalipse 5, aqui no Apocalipse 5 também tem uma expressão que fala que Deus dá o poder justamente a Jesus, né? Quem é como Jesus? Agora, o nome Miguel, essa é uma outra informação que você deve saber também. Miguel é o nome dado a Jesus, o nome de batalha. Sempre que Jesus aparece guerreando contra as hostes do mal, as hostes de Satanás, o nome de Jesus, o nome de batalha é Miguel. E o nome Miguel, a etimologia dessa palavra quer dizer justamente o quê? Está escrito aí embaixo. Ó. Quem é como Deus? Esse é o significado de Miguel. Agora, veja bem, a besta tem essa expressão profética aí que nós lemos. Quem é semelhante à besta? E aqui o nome Miguel, quem é como Deus? Você não acha muito parecido isso? E por que é parecido? Porque as forças do mal querem imitar o próprio reino de Deus aqui na Terra. Guarde essa informação que eu já vou mostrar outras imitações aqui, contrafações do reino das trevas, tá? Mas vamos lá, vamos para terminar o nosso estudo aqui. No Apocalipse 13, verso 5, diz assim: E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, falando desse poder aí de Roma papal. Essa palavra arrogâncias é o grego megala, megala, tá? E por que é interessante a gente saber dessa palavra? Porque lá em Daniel capítulo 7, quando fala do chifre pequeno, que é o mesmo poder, Roma papal, lá também usa na Septuaginta. Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então a palavra grega aparece lá também, tá? Então a palavra arrogância lá diz assim, ó, o chifre pequeno tinha uma boca que falava com arrogância. Essa palavra arrogância na Septuaginta, no grego da Septuaginta, é a mesma palavra do grego do Apocalipse, megala. Então, notem a ligação, né? O mesmo poder e a mesma palavra sendo usada. Falava com arrogâncias. E por que foi profetizado isso sobre Roma papal? Por quê? Porque vocês sabem, né? Não é segredo nenhum. Roma papal, através do seu líder máximo, eles têm essa digamos assim, essa intenção de ser ou estar no próprio lugar de Deus aqui na Terra. Esse texto aqui a gente já tinha lido num outro vídeo anterior, mas podemos ler novamente. É tirado de um livro de história, né? Um livro de referência da própria Igreja Romana. O Papa é de tão grande dignidade, tão excelso, que ele não é um simples homem, mas como se fosse Deus e o vigário de Deus. O Papa é como se fosse Deus na terra, diz o texto, o único soberano dos fiéis de Cristo, chefe de reis com plenitude de poder. Então, vejam bem que interessante, aqui é uma comprovação histórica do que nós estamos falando. A profecia diz que isso ia acontecer e realmente aconteceu. Não é? Esta arrogância de querer se colocar no próprio lugar de Deus é uma característica do sistema papal, ok? Mas vamos continuar aqui. Além dessa característica, tem uma segunda aí embaixo. No Apocalipse 13, versos 5 e 7, diz assim: Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. E também diz assim: Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Aqui tem duas características que nós juntamos no Apocalipse 13, 5 e 7, que combina também com o chifre pequeno lá de Daniel 7. Olha, mais uma semelhança entre os dois poderes, hein? Lá em Daniel 7, 25 diz assim, sobre o chifre pequeno: E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Bom, você já lembra desse cálculo todo que nós fizemos. Tanto essa expressão 42 meses proféticos, como um tempo, dois tempos e metade de um tempo, nós já calculamos tudo isso para vocês aqui. Tem a ver com o cálculo de tempo profético, não é? Um ano profético na Bíblia tem 360 dias proféticos, e cada dia profético equivale a um ano literal. Então, se você fizer todo esse cálculo aí, você vai ver que todas essas expressões proféticas se referem ao mesmo período de tempo.
1260 anos de supremacia papal. E isso aconteceu desde o ano 538 até 1798. Então, tanto a besta do Apocalipse 13 como o chifre pequeno, eles apresentam esses períodos de tempo profético que, na verdade, se referem a um só, os 1260 anos de supremacia, tá bom? Só relembrando aqui, então, do ano 538, quando os ostrogodos, aquela tribo bárbara que era ariana, foram destruídos, era o último, digamos assim, o último inimigo, né, da Igreja Romana que podia fazer oposição ao poder de Roma. Eles foram destruídos e aí então o imperador Justiniano nomeou o bispo de Roma como chefe das igrejas e aí passou a ter o poder supremo. E isso durou até 1798, como a gente já viu, quando as tropas de Napoleão invadiram Roma e prenderam o Papa Pio VI e também confiscaram as terras de Roma. Mas o Apocalipse 13 continua. Lá no verso 7 diz assim: E foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Então, olha, mais uma característica que nós já vimos aqui na época que estudamos o chifre pequeno, representando Roma papal. Agora, essa besta aí do Apocalipse 13 também ia fazer a mesma coisa, porque se refere ao mesmo poder, é o mesmo fato. A luta e a perseguição contra os santos, os fiéis de Deus, aqueles que queriam seguir a palavra de Deus. Vocês sabem que tanto os huguenotes, né, os que mais? Valdenses também, albigenses também, valdenses, albigenses e huguenotes foram grupos de protestantes que foram perseguidos assim sem dó pela Igreja Romana. E um dos massacres mais violentos que ficou assim registrado na história foi justamente lá em França, na França, né, em Paris, o massacre de São Bartolomeu no ano 1572, quando dezenas e centenas de protestantes foram mortos a mando da Igreja Romana. Então, só mostrando como essa profecia se cumpriu, né? Aqui vocês têm um exemplo de uma cadeira de tortura que era usada pelas autoridades civis sob a obrigação de Roma. Essa é uma dúvida que alguns têm, dizendo, né, que a Igreja Romana nunca executou nenhum tipo de coisa desse tipo, mas na verdade a Igreja Romana não executava mesmo. Quem executava eram as autoridades civis, mas elas executavam isso, perseguição e até a morte de pessoas, porque faziam isso sob a obrigação de Roma. Isso não é novidade para ninguém, né? A Inquisição agia exatamente dessa forma. Muitas pessoas foram mortas até na fogueira por causa disso. Então a profecia se cumpriu aí, né, sobre isso. E agora, nessa parte final aqui do nosso estudo de hoje, eu queria mostrar para vocês como é interessante essa imitação e contrafação no grande conflito. Primeiro, aí no Apocalipse existe uma trindade. No Apocalipse na Bíblia, você sabe. Todos nós conhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, no Apocalipse, no centro do Apocalipse, é apresentada a trindade do mal para contrafazer a obra da trindade divina. E essa trindade do mal é justamente o dragão, a besta e o que nós chamamos de falso profeta, que nós vamos estudar a semana que vem. É uma outra besta que vai aparecer aí, que o Apocalipse chama também de falso profeta. Essa é a trindade do mal. Uma outra imitação e contrafação está aqui. Olha que interessante isso aqui, olha. Jesus Cristo, ele saiu da água para começar o seu ministério, quando ele foi batizado, né? Disso que nós estamos falando. A besta do mar, o Apocalipse diz que ela surgiu também da água, ela emergiu da água para começar a sua obra, o seu trabalho. Olha aí, o paralelo, a contrafação, né? Na segunda linha aí nós lemos assim que o Pai deu poder e autoridade ao Filho. Tem até duas passagens que mostram isso aí. Jesus certa vez disse: toda autoridade me foi dada pelo céu, não é? E no Apocalipse nós encontramos o quê? Que o dragão deu poder, trono e autoridade à besta. Olha a imitação, a contrafação, não é? A trindade do mal querendo justamente imitar e
fazer uma contrafação do reino de Deus. Lá embaixo diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Palavras de Jesus. E nós estudamos hoje aqui que a besta e o dragão são muito parecidos também. Quando você vê um, de repente você está vendo o outro. Por quê? Porque os dois tinham 7 cabeças e 10 chifres. Características parecidas. Olha só. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. E nós vimos que o dragão e a besta do mar são parecidos também. Mas não para por aí. Tem mais algumas aqui, olha. O ministério de Jesus, por exemplo, nós sabemos que durou 3 anos e meio aqui na Terra. Certo? Isso está escrito lá nos evangelhos. A supremacia da besta do mar também durou 3 anos e meio. Só que foram 3 anos e meio proféticos, né? É uma medida de tempo aí que equivale a 1260 anos. Mas enfim, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Olha aí a contrafação. Segundo aí, Cristo morreu e ressurgiu depois, ressuscitou. A besta do mar também foi ferida de morte e depois foi curada, ou está em processo de cura, né? Vai ser curada ainda quando restabelecer totalmente a sua supremacia. Então notem vocês, o que Cristo, o que Deus, o Pai, Cristo e o Espírito Santo fazem, a trindade do mal também está querendo fazer. E por fim o nome Miguel, que eu já citei aqui, que significa quem é como Deus, é o nome de batalha de Jesus. E a besta tem justamente esse título aí também, né? Quem é semelhante à besta? É o que nós vimos aí na profecia. Então, olha como que a contrafação e a imitação e contrafação dentro do grande conflito. Parece que o Apocalipse queria justamente revelar isso, que no final das contas a trindade do mal está querendo ganhar a adoração do mundo inteiro no lugar da trindade divina. Então preste atenção, o assunto principal é a adoração. A quem você vai adorar? A trindade divina ou a trindade do mal? Isso é muito importante para a gente ficar com esse pensamento para o próximo estudo que nós vamos fazer. No próximo estudo nós vamos ver sobre essa outra besta que aparece aí no Apocalipse 13. Mais uma besta, mais um poder. Quem será esse poder? E aí nós vamos estudar também no próximo estudo, nós vamos entrar naquele assunto lá sobre a marca da besta, sobre o que vai acontecer agora no tempo do fim. Aliás, já está acontecendo, né? E nós vamos ver, você vai ter uma noção de quão pouco tempo falta para essas coisas acontecerem. Nós não sabemos, não temos data específica para esses eventos, mas ao observar tudo o que está acontecendo no mundo, você já percebe que isso pode acontecer muito, muito, muito em breve. Todas as profecias do Apocalipse se cumpriram ao longo de todos esses séculos passados. E as últimas que faltam agora estão para se cumprir. Então, você, amigo, amiga que está me assistindo aí, que você esteve conosco já durante esse estudo e também os outros estudos passados, eu queria fazer um convite para você continuar dando valor à palavra de Deus, para você abrir o seu coração para esses tesouros maravilhosos que nós temos na palavra de Deus e principalmente abrir o seu coração para a trindade divina e não se deixe enganar pela trindade do mal, porque a trindade do mal é muito sutil e muito sagaz. Enganos sutis para tentar enganar todas as pessoas da terra, para que as pessoas possam adorá-los, né? Adorar a trindade do mal. Então não se deixe enganar por isso. Você precisa conhecer bem a palavra de Deus. Inclusive, não perca o próximo estudo, na próxima semana, nesse mesmo horário, onde nós vamos abordar essa outra parte tão importante aí do Apocalipse 13, estudando a próxima besta, o próximo poder e tudo que vai acontecer aqui na Terra. Talvez um dos estudos mais importantes aqui dessa série. Então não perca e compartilhe também esse estudo que você assistiu aí. Copie o link aí, mande para os seus amigos, para que todos possam compreender as profecias do Apocalipse, especialmente essas profecias do centro aí da estrutura do quiasmo do Apocalipse. Muito bem, que Deus esteja contigo, que você tenha uma ótima semana e na próxima semana nos encontraremos aqui. Que Deus abençoe todos
e que a paz do Senhor esteja sobre todos nós mais uma vez, tá bom? Um grande abraço para você, deixa o seu recado aí, deixa o seu comentário conosco, se você gostou, e convide mais pessoas para estar conosco aqui, tá bom? Um abraço.